Vamos abrir as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 36, diz assim o texto: Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: Apresentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder ser passado de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: Eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: Amigo, para que viestes? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: Embainha a tua espada, pois todos os que se lançam na mão para com ela, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras, que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: Lidero eu algum tipo de rebelião, para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes. Todavia esses fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas. E assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, num texto bem conhecido, que fala sobre os momentos que antecedem a crucificação de Jesus. E eu desejo muito que ele, nessa manhã, encarne, não só como letra, mas como espírito, que se torne materialidade no chão de cada dia, de tal forma que possamos repeti-lo com boas ações de justiça e misericórdia, como assim deseja o Senhor. Olha, eu não sei o que você acha, mas para mim esses primeiros dias do governo Michel Temer não são muito animadores. Aliás, eu acho que não tinha mesmo como ser, porque não houve transição.
nem muito menos tempo hábil para qualquer tipo de planejamento. A verdade é que o presidente em exercício recebe um país falido. 170 bilhões de déficit orçamentário, 10,48% de inflação anual, 11 milhões de desempregados, taxa de juros de 14,25 ao mês, além da falta de credibilidade internacional, do empresariado local, dos sindicatos e da população como um todo. Convenhamos, é um desastre. Entre nomeações de políticos investigados, barganhas para satisfazer o apetite interminável dos partidos, que oferecem, em contrapartida, a possibilidade de aprovar medidas duras no Congresso. Declarações infelizes, cortes de ministérios e demissões de cargos comissionados que provocam uma economia marginal, convenhamos. O que muda mesmo para mim é o modelo de gestão, que sai do populismo de esquerda, mantido por um Estado obeso, para o neoliberalismo de centro, regido pelo Estado mínimo. E no vértice desses dois modelos está, na verdade, a velha discussão que acendeu a partir da Revolução Industrial do século XVI, que tem como protagonistas o Estado e o mercado. Quanto maior o Estado, mais intervencionismo. Quanto menor o Estado, mais o capital vai ser quem dá as cartas. De fato, para os pobres, não há um modelo que seja bom. As experiências dos últimos 5 séculos demonstram isso, quando o capitalismo, o marxismo, o neoliberalismo, nada dá conta de tornar a vida humana melhor, de diminuir as profundas desigualdades sociais do planeta, atenuar o uso desenfreado dos recursos escassos, promover paz e justiça. Mas para mim, para você e para a nação, o que interessa mesmo é saber o que o governo vai fazer para tentar resolver os gravíssimos problemas que afetam a nossa gente. Porque a despeito do Estado ser maior ou de ser menor, de ser mais ou menos intervencionista, pessoas estão morrendo em hospitais desaparelhados, crianças são recrutadas para o tráfico, meninas sucumbem à prostituição, jovens não têm acesso à educação e uma dificuldade extrema de entrar no mercado de trabalho, velhos agonizam nas praças, famílias inteiras vivem em condições subhumanas em bolsões de pobreza. Para o brasileiro, transporte, saúde, educação, saneamento, segurança, que são direitos inalienáveis garantidos pela Constituição, nada mais passam do que sonhos, um devaneio que se esmaece cada dia ante a brutal realidade que nos cerca. A pergunta que não quer calar, portanto, é por que o Estado, diante de uma situação tão incontornável e dramática, não intervém nos dramas das pessoas de tal forma a buscar resolver os seus problemas. Pois bem, foi justamente pensando sobre isso que me veio algo de dimensão infinitamente maior. Por que Deus, que tem todo o poder, que possui controle absoluto sobre todas as coisas, que não depende de lei, que não depende de Congresso, que não depende de economia, que não depende de político, que não depende de recursos naturais, vendo o sofrimento humano, a dor que despedaça, que esgaça alma, coração, não intervém com mão forte para resolver o que se apresenta sem solução. Porque Deus parece não ouvir sequer aqueles que lhe servem, que lhe devotam os melhores anos
de suas vidas? Por que mulheres crentes morrem com câncer no seio? Ou porque filhos de pais comprometidos com ação de evangelismo são atropelados? Por que empresários que são dizimistas vão à falência? E por que professores de EBD, que é gente honesta, é assaltada no meio da rua? Por que as pessoas de bom coração são desprezadas? Por que esposas fiéis, mulheres de oração são traídas? Por que líderes de juventude morrem vítimas da violência urbana? Ou porque aqueles que dirigem pequenos grupos, gente que se afadiga na palavra, passa fome, vitimada pelo desemprego? Será que Deus está jogando pôquer com a humanidade? Será que Deus nos fez para a gente ser peças de um joguete no tabuleiro da vida? Será que nós somos marionetados por um destino implacável, numa brincadeira de cartas marcadas, onde tudo já está determinado e a mim e a você cabe apenas seguir o script que nos leva a cair no fundo do poço? Ou pior ainda do que isso, seria imaginar um Deus que criou o mundo, criou as leis naturais, criou os homens e em seguida os entregou à própria sorte. Um Deus sem interesses maiores por sua criação, sem compromissos, sem responsabilidades, um Deus confortavelmente anestesiado. Em todas essas minhas afirmações estão contidas, de certa forma, doutrinas filosóficas e teológicas como a predestinação, a soberania de Deus, a providência, o teísmo aberto, a teologia do processo, que tentam explicar o que pensa o Todo-Poderoso, como é que ele age, com o que é que ele está preocupado ou quais são suas prioridades. Mas essa não é uma aula de teologia sistemática. Eu não estou aqui para tentar lhe explicar o que eu penso que é inexplicável sobre Deus, e também não gosto dessas caixinhas que tensionam esclarecer e ordenar o imponderável. A Deus! É o que eu digo. E depois de dizer isso, eu me calo reverentemente diante do absurdo da minha total incapacidade de compreender os insondáveis caminhos do Senhor. Essa manhã, a minha questão objetiva é tentar explicar, se é que isso é possível, por que Deus parece, por vezes, ficar totalmente inerte ao sofrimento humano. Porque, por vezes, acontecem coisas terríveis com pessoas boas e porque a vida de alguns indivíduos parece fadada à tragédia como se fosse uma existência kármica. Mas eu não quero fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche aí os seus olhos. Meu Pai, nós somos testemunhas de tantas tragédias, de tantos momentos de aflição, de dor, de perda, e por vezes a nossa mente não consegue compreender o que se passa nem mesmo na nossa própria vida. As frustrações, os dramas, os equívocos que cometemos, e como não raras vezes a nossa alma se sente tão isolada e tão sozinha, na noite escura, e clamamos para Ti, e parece que Tu não nos ouves, parece que o dia da tragédia é sempre um dia muito solitário, é o dia da indisponibilidade de Deus, e quando mais precisamos, sentimos-nos abandonados e esquecidos. Mas nós sabemos que isso é apenas o nosso coração que ainda não foi ensinado sobre as razões do teu coração, que são imponderáveis, inalcançáveis. Precisamos apenas aprender a confiar em Ti, porque o justo viverá apenas pela fé. Essa manhã esclarece-nos a largura e a profundidade das Escrituras, de tal forma que o texto
ganhe significado, compreensão, propósito e destino na nossa própria história. É o que eu te peço no nome do Senhor. Amém. Deixa eu lhe convidar para vir para a cidade de Jerusalém, numa quinta-feira à noite, para estar ali no jardim do Getsemane, naquela colina elevada ao lado da cidade, e lhe colocar dentro da cena do texto que nós acabamos de ler há pouco. Jesus havia deixado alguns instantes a ceia que havia realizado ali no cenáculo de uma das casas da cidade, provavelmente no primeiro andar, um espaço onde era possível comportar os seus discípulos, e ali ele revela que havia um plano para matá-lo. Jesus sabia que Jerusalém era a cidade que matava os profetas, e sabia que aquela era a sua última semana. Ele sabia que não havia como escapar daquela hora, porque na verdade para aquela hora ele havia vindo ao mundo. Mas os momentos que antecedem a crucificação e a morte são momentos dramáticos, são momentos de uma pressão inimaginária sobre um homem, porque nós estamos falando do Deus que se fez homem, que era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A narrativa de Mateus nos revela esse momento de profunda tristeza e angústia que se passa no jardim do Getsemane, onde Jesus agora está muito próximo ao palácio de Caifás, que fica ao lado. É um caminho de aproximadamente 1 quilômetro, subindo uma escadaria enorme que levaria ele para um processo de arguição que culminaria no seu julgamento totalmente feito de forma perversa, diabólica, injusta, o que culminaria no seu assassinato. Texto nos traz cores muito fortes, e talvez pelo fato de nós já termos lido tantas vezes e conhecermos a história por filmes, por peças, por mensagens, nos passe despercebido a dramaticidade daquela hora. Jesus diz aos seus discípulos: eu estou profundamente angustiado, a minha alma está com uma tristeza profunda, porque Jesus não só sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que não havia como fugir daquilo. E seu desespero é tão intenso que por 3 vezes ele faz a mesma oração ao Pai e diz: se for possível, se houver alguma outra forma, se tiver alguma outra alternativa, se você entender que há outro caminho, se puderem ser mudadas as perspectivas, Pai, por favor, intervenha, faça-se presente, entre com mão forte, mude o destino, altere a realidade, inverta a ordem das coisas, mas me salve dessa hora. Sequência dos fatos revelaria o porquê do desespero, da angústia, do medo de Jesus, que sofre como homem, agoniza como homem, sangra como homem, morre como homem, mas ressuscita como Deus. As horas que se seguiriam seriam de um tormento sem precedentes. Os interrogatórios, as mentiras, a disfarçatez, as bofetadas no rosto, o chicote implacável dos romanos, a arguição diante de Pilatos, o descaso de um julgamento totalmente arquitetado para a condenação, a cruz levada até o Gólgota, a exaustão física extrema, a crucificação, que era um ato bizarro,
de uma violência contra o corpo absurda, as horas de agonia, pendurado no madeiro, o pecado do mundo inteiro, de todos os homens, em todos os tempos, sobre o Senhor, a tal ponto de sua conexão com o Deus eterno se romper, e ele dizer, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Senhor, meu Deus, por que você me desamparou? Jesus sabia o que ia acontecer. Judas se apresentou, com um beijo traiu o seu mestre. Os oficiais do sinédrio, os cupichas dos doutores da lei, os puxa-sacos dos sacerdotes, prenderam Jesus, e não está na narrativa de Mateus, mas na de Lucas. Pedro pega a sua espada e corta a orelha de um dos soldados chamado Malco, e ele decepado, sangrando, e ali provavelmente poderia se configurar um tumulto sem precedentes, e Jesus intervém naquela circunstância, sara a orelha do homem e diz, quem com a espada fere, com a espada será ferido. E aí surge um versículo que chama a minha atenção, e que não sei se já chamou a sua, mas é um versículo que poderia ter alterado toda a história. O verso 53, Jesus justifica o porquê de estar agindo daquela forma, de estar fazendo as coisas daquela maneira, e diz a Pedro, ou imaginas tu, que eu nesse momento não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Você imagina que se eu pedisse a Deus, Deus não faria uma intervenção sobre isso? Você acha que esse pequeno grupo de homens armados com porrete e com espadas seriam capazes de fazer frente a uma legião de anjos? Você acha que essas armas do mundo material têm algum poder contra as armas do mundo espiritual? Jesus poderia ter solicitado uma intervenção extraordinária, congelar a cena, ou quem sabe pular, adiantar com o controle remoto da história, que está nas mãos do Todo-Poderoso, tal forma que ele já aparecesse ressurreto, e não sentisse, nem vivesse, nem experimentasse nada do que estava reservado pela frente. Sim, isso poderia ter sido feito. Deus poderia ter intervido. Deus poderia ter destruído todos aqueles homens. Deus poderia ter arrebatado Jesus. Havia muita coisa que podia ser feita. E a grande questão é, por que não foi feito? Porque não somente Deus não interferiu, como Jesus abriu mão de que ele interferisse. Porque Deus não salvou Deus. Porque Deus matou Deus. Eu ouço quase que diariamente gente de todo tipo, que mora em todo tipo de lugar, e as tecnologias de comunicação, da informação, nos permite hoje conversar com gente do outro lado do planeta, aconselhar pessoas que nós nunca vimos, entrar no drama de famílias que vivem uma realidade completamente diferente da nossa. E eu sou testemunha da tragédia humana, das tragédias familiares. Eu sou testemunha da morte de pessoas vitimadas por todo tipo de doença.
Pessoas que agonizam com câncer, sendo carcomidas, sendo devoradas por uma enfermidade que não tem solução. Gente que morre de Alzheimer, que vai secando, vai murchando, vai perdendo a consciência, vai sendo afastada da sua própria história, vai tendo embaçada a sua mente. Gente que morre de infarto fulminante, gente que morre de derrame, gente que morre de acidente, gente que morre vítima da violência, de um assalto, de uma ação perversa. E a gente acompanha isso todo dia. Casas enlutadas, gente que se vê diante do imponderável e do inevitável. O choro que revela toda a sensação de potência diante da dor. Famílias que se separam e tomam destinos às vezes desastrosos. Casamentos que se acabam e o rescaldo de tudo isso é uma tragédia sobre os filhos. Eu vejo como muitos desses filhos são criados. Eu vejo jovens se afastando de qualquer possibilidade de construção de uma existência sadia. Eu vejo adolescentes entrando nas drogas. Eu vejo crianças que já estão crescendo dentro de ambientes tão neuróticos que vão reproduzir ao depois os mesmos erros dos pais ou ainda maiores do que eles. Vejo o psiquismo de casas que são mal assombradas, que revelam uma cultura familiar que está mergulhada em comportamentos que são autodestrutivos, gente que é tarja preta. Eu vejo equívocos profissionais, decisões translocadas, sócios que se odeiam, empresas que vão à falência, sociedades que se constituem sem nenhuma possibilidade de sucesso. Eu sou, meus irmãos, uma testemunha da dor, do desespero, da angústia, da ansiedade, do pânico, da depressão, do medo da vida das pessoas. E diante de muitas dessas histórias, é muito legítimo alguém perguntar: por que Deus não faz absolutamente nada diante de tudo isso? Porque você colheu o que você semeou, é a revelação de um princípio universal da vida. Mas o problema é quando você colhe o que você nunca plantou. Quando a tragédia chega sem causa, sem razão, sem motivo, fora de hora, fora de propósito. E aí, diante dessas circunstâncias, o que é que se pode fazer? Quando já não se tem mais força, quando até respirar dói, quando a oração fica fraca, quando a fé desvanece, quando a palavra se torna loucura, quando Deus fica distante e o céu parece que é de bronze, impenetrável. Eu tenho assistido isso, tenho visto gente que não tem mais ânimo, e por vezes, como pastor, sou procurado, e a única pergunta que as pessoas me fazem é: por que Deus não intervém? Por que Deus não interveio no drama de Jesus no Getsemane? Por que Ele não fez uma mudança no tapetão? Por que Ele não fez uma mágica e não mudou tudo aquilo, transformando a realidade em algo totalmente diferente? Por que não alterou as circunstâncias? Não transpôs o inamovível, não subverteu a ordem, a lógica, não parou o tempo, não mudou o eixo. Dos meus quase 50 anos, já com a barba branca e ruga nos olhos, calos no coração, me parece que a vida não segue um padrão retilíneo, cartesiano, ortodoxo, lógico, sistêmico, racional, metódico, previsível, científico, provável, probabilístico. A vida não é perfeita porque o mundo é caído.
O sistema tem falhas, as coisas são como podem ser e não como deveriam ser. Portanto, essa manhã eu queria, a partir de algumas situações que envolvem Jesus, no que diz respeito ao sofrimento humano, eu quero tentar lhe demonstrar que a única perspectiva, a única resposta formatada, a única lógica filosófica, ou qualquer determinismo teológico, qualquer doutrina hermética para tentar explicar a dor humana, sucumbe diante da soberania, da presciência, do poder, da glória e da graça de Deus. Tentar explicar essas coisas é entrar numa cilada, num calabouço. Tentar produzir filosofias e teologias para entrar na mente de Deus é uma perda de tempo sem precedentes. Defender sistemas baseados na lógica aristotélica, no modelo dos gregos, construído para tentar explicar aquilo que sequer pode ser sondado, porque, como disse Karl Barth, Deus é o totalmente outro, é feito de outra substância e de outra natureza. Deus é espírito, eu sou pó, eu sou homem caído, vendido à escravidão do pecado. Não há como escrutar aquilo que se passa na sua mente. Deus é o totalmente outro porque é totalmente absurdo, e a experiência com Deus só pode se dar pela fé. Portanto, eu não vim lhe explicar a tragédia humana. Eu não vim dizer para você por que a dor acontece na vida das pessoas. Eu vim apenas, a partir de Jesus, analisar com vocês algumas situações e tentar entender o que se passa nelas, porque pode ser que um de vocês esteja vivendo justamente isso. E eu posso lhe garantir uma coisa: se você não viveu ainda, você vai viver. Porque o dia mau, o dia da dor, o dia da angústia, o dia da aflição, o dia da perda, o dia da doença e o dia da morte chega para todos os homens. 7 questões que nos revelam a dor humana, o sofrimento humano a partir de Jesus, que é a minha chave de interpretação. Vamos tentar entender. A primeira coisa que eu quero lhe dizer sobre a dor, sobre a tragédia humana, é que há circunstâncias que se configuram para revelar a glória de Deus. Há circunstâncias que se configuram para revelar a glória de Deus. Isso é o que acontece com aquele cego de nascença, do capítulo 9 do Evangelho de João. Os discípulos estão andando com Jesus e se deparam com um homem que tem uma cegueira de nascença. Entre os judeus havia uma crendice de que a pessoa que tinha esse tipo de enfermidade havia sido amaldiçoada por Deus. Na verdade, ela já estava pagando por um pecado que ou ela mesma tinha feito, porque o judeu concebia o pecado uterino, ou então ela estava pagando pelo pecado dos pais, e por conta disso o castigo havia caído sobre ela. Ora, imagine num mundo movido à religião, que uma pessoa carregando esse tipo de situação, era uma pessoa totalmente afastada e execrada e suprimida de toda a possibilidade de realização na vida. Não existia o diferente, não existia direitos humanos, não existiam regras de convívio e de conduta social, não havia sequer a possibilidade dessa pessoa conviver em família. Normalmente, um indivíduo nessa situação ia viver na mendicância, era afastado dos seus e ficava sempre em regiões marginais das cidades, ou às vezes nem mesmo dentro da cidade, mas do lado de fora, como foi o caso do cego Bartimeu, que estava pedindo esmola à beira do caminho. E aí os discípulos, tentando receber uma resposta convincente, os discípulos tentando ter uma explicação teológica,
Os discípulos em busca de uma explanação filosófica, em busca de algo que pudesse dar aquilo significado, ou ratificando a crença que já existia, ou negando-a e trazendo uma revelação surpreendente, ouviram o seguinte de Jesus: essa enfermidade está aí para que se revele a glória de Deus. E foi tudo o que ele disse, e orou pelo homem, e esse homem foi curado. Agora imagine você, homem cego, de nascença, não se sabe quantos anos ele tinha, mas o fato é que fosse qual fosse a sua idade, durante toda a sua existência ele vivia como um mendigo amaldiçoado, evitado, afastado, separado, cerceado, humilhado, massacrado. Essa era a sua condição. Mas por quê? Por que ele? Por que não outro? Por que na família dele? Por que não em outra? São questões que são legítimas ao questionamento humano. Mas a explicação de Jesus é: isso está acontecendo para que se revele nele a glória de Deus. Quer lhe dizer que há circunstâncias na vida que se configuram para que Deus revele a sua glória, para que Deus mostre que existe um poder que é superior a tudo, que não pode ser controlado por nada, não deve satisfação a nada, não pretende trazer justificativas para nada. Deus é Deus. E quando eu digo que há Deus, que existe Deus, que eu creio em Deus, significa dizer que eu estou totalmente rendido a qualquer possibilidade. Porque Deus não deve satisfações. Deus não precisa pedir licença. Deus não precisa mandar um memorando pedindo autorização. Deus não tem um conselho no céu para fazer decisões difíceis. Deus não precisa convocar legiões de anjos e de potestades espirituais para se aconselhar se deve ou não fazer alguma coisa. Deus é o Senhor. A terra está por estrado dos seus pés. Ele fez o homem e ele tem todo o direito de fazer o que bem entende. Deus não precisa se submeter para dar explicação a alguma coisa. Agora eu sei, pela minha experiência pessoal, de que Deus é bom. Eu sei que Deus ama. E sei que tudo o que Deus faz é motivado pelo amor, porque diz a Escritura que Deus é amor. Portanto, Deus não é um déspota. Deus não é um escroque. Deus não é uma divindade perversa, como por vezes o tentam fazer. Deus não está de porre, Deus não está louco. Deus não brinca com a existência das pessoas. O Deus dos evangelhos que se revela em Jesus não tem nada a ver com o Deus da religião. O Deus que se revela em Jesus não tem nada a ver com o Deus do cristianismo. O Deus que aparece encarnado andando pelo solo rachado da Palestina não é evangélico nem é católico. Não é arminiano nem é calvinista. Está para muito além de todas essas questiúnculas de filósofos e teólogos cristãos. Por que aconteceu isso, Senhor? Para que se revele a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a majestade de Deus, o domínio de Deus. Não tem explicação. Aconteceu para isso. E se você na sua vida é o personagem no cenário da história, que está interpretando o papel no teatro do real, sendo o objeto no qual a glória de Deus se estabelece, levante as suas mãos para o céu e diga: muito obrigado, Senhor, pela possibilidade de viver essa experiência para a tua glória. Isso foi tudo que Jesus falou.
Essa foi toda a explicação que ele deu para os discípulos, dizendo: ele é assim, para que nele se revele a glória de Deus. Ah, como é dramático e como é inútil se buscar explicações para o inexplicável. Ah, como eu já vi gente sucumbir porque quis de Deus respostas que nunca serão dadas, porque não compreendeu que ante o Todo-Poderoso nós nos dobramos, nos quebramos, nos rendemos, nos prostramos e dizemos: Senhor, tua é a glória e teu é o poder. É um caminho de morte buscar explicações naquilo que apenas revelará a glória de Deus, porque não tem explicação, porque Deus não tem que dar explicações. Se você admite que há Deus, é imprescindível, prioritário, que você também admita que há situações que existem única e exclusivamente para revelar o poder e a glória de Deus. Se acontece assim na sua vida, que bom, que Deus lhe escolheu para sofrer por amor de seu nome. Isso é o que Paulo nos ensina, dizendo que é um privilégio sofrer por amor ao Senhor. E Jesus, falando no Sermão do Monte, diz que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor à justiça. Portanto, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que há circunstâncias que se configuram para revelar a glória de Deus. A segunda coisa que eu percebo, olhando para a vida de Jesus, no trato com o drama humano, é que há circunstâncias que se configuram para manter o cumprimento das Escrituras. É o que nós percebemos aqui nesse texto e em várias outras passagens em que Jesus fala que assim está sucedendo para que se cumpram as Escrituras. Quando Pedro tentou interferir, tentou criar uma situação de tumulto, quem sabe para Jesus fugir, para dar tempo deles se atracarem e ali Jesus encontrar uma outra alternativa, como inclusive sucedeu em algumas situações. Me lembro que na cidade de Nazaré, Jesus ia ser empurrado do penhasco abaixo, porque na sinagoga ele disse que o texto de Isaías 61 falava dele, naquele dia havia se cumprido. As pessoas ficaram escandalizadas. Esse menino cresceu aqui, andava de calça curta, brincava de carrinho de lata, derrubava manga com pedra, agora ele vem dizer que é Deus. E tentaram levar Jesus para jogá-lo do despenhadeiro, levando-se em consideração que Nazaré é uma cidade que fica numa colina. E o texto diz que Jesus saiu do meio deles. Por diversas vezes tentaram matar Jesus, mas essa era a hora, esse era o dia, esse era o lugar. Jesus é o protagonista dessa cena. Tudo está sob o controle de Deus, a tal ponto de Jesus afirmar: olha, se eu quisesse e pedisse ao Pai, 12 legiões de anjos viriam aqui e haveria uma interferência externa na ótica e no conduzir da história humana, mas eu não quero e o Pai também não quer, e assim está sucedendo para se cumprir o que diz as Escrituras. Eu percebo que há situações, há dramas, há dores, há perdas, há um composer que às vezes se configura na vida de determinadas pessoas que nada mais são do que o cumprimento das Escrituras. Quando o filho desonra os pais, quando os filhos tratam os pais sem respeito, sem reverência, quando os filhos caçoam dos pais, quando os filhos se tornam rebeldes aos pais, quando os filhos envergonham os pais, quando os filhos não melhoram em si mesmo aquilo que receberam dos pais, que seria a melhor forma de honrá-los, melhorando em si mesmo o que deles foi gerado. Se cumpre as Escrituras, e muitas vezes eu vejo tragédias que se sucedem na vida das pessoas, porque a Escritura diz: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra, e
tudo te vá bem. É um princípio. E quando o princípio é quebrado, a possibilidade dos desdobramentos, das consequências, das reverberações se cumprirem, é fatal. Para se cumprir as Escrituras. A Bíblia diz: não adulterarás. E as pessoas me perguntam: pastor, adulterar é pior do que mentir? Eu digo: não. Para Deus é a mesma coisa. Sonegar o imposto de renda e ir para o motel é a mesma coisa. Agora, as consequências são diferentes. Os desdobramentos são diferentes. E quantos eu já testemunhei viverem tragédias nas suas casas, com o rescaldo sobre a família inteira e sobre os filhos, porque eles quebraram o princípio que havia sido estabelecido, para que se cumprisse as Escrituras. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser generosos, e devemos aprender a dar e a repartir, ela fala para desenvolver camadas e musculaturas espirituais na nossa alma, que são imprescindíveis ao viver humano. Porque a avareza é um mal que corrompe o ser. Porque é trágico ver o homem que nos narra o evangelista Lucas, dizendo que após uma colheita enorme, ele já tendo os seus celeiros abarrotados, mas muita coisa havia sobrado, e ele em nenhum momento pensou na possibilidade de repartir, dividir aquilo com o faminto, mas derrubou tudo que tinha, fez celeiros maiores para ajuntar, e aí olhou para todo aquele potencial armazenado e disse: agora minha alma está em paz. E Jesus disse: louco! Essa noite vão te pedir a tua alma. E tudo o que tu tens, para quem será? Quando a Bíblia fala para nós desenvolvermos a generosidade, a solidariedade, o repartir com o que tem menos, o abrir mão e não entesourar para essa vida, está nos orientando para que a nossa existência tudo vá bem. E quando isso não acontece, e nós somos levados pela avareza, que nos cega ante a dor do outro, que nos impermeabiliza para os dramas daqueles que estão ao nosso lado e às vezes à nossa porta. O maior mal é que nós somos consumidos por isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Há profecias escatológicas que nos remetem ao tempo futuro, que revelam acontecimentos que ainda estão por se cumprir, e irão se cumprir irremediavelmente, inexoravelmente, para que se cumpra as Escrituras. Portanto, há situações, irmãos, que eu percebo, nas quais as pessoas estão vivendo e sofrendo absurdamente, que nada mais são do que a quebra de princípios e de valores que foram estabelecidos por Deus para que se cumpra as Escrituras. E por vezes, nós próprios entramos na espiral profética. Nós próprios entramos dentro da profecia e nos tornamos alvo da sentença e do juízo de Deus. Quando Paulo fala que nos últimos dias havia uma nova glaciação, o coração dos homens congelaria e nós nos tornaríamos totalmente insensíveis à dor, como se fôssemos seres de lata. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Nós estamos dentro desse eixo e dessa espiral profética que se adensa com o avançar dos séculos e que vai preparando o mundo para o seu destino final, para que se cumpram as Escrituras. A terceira coisa que eu aprendo com Jesus, que diz respeito à tragédia e ao sofrimento dos homens, é que há circunstâncias que se configuram para fomentar meu próprio crescimento. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 5, diz que Jesus, mesmo sendo perfeito, foi aperfeiçoado
por causa das coisas que sofreu. O perfeito foi aperfeiçoado por causa das coisas que sofreu. Curiosamente, isso vai frontalmente contra toda a doutrina da igreja atual, que fala só de vitória, de bênção, de prosperidade, de ganho, de entesouramento, de fortalecimento, de expansão de tendas, e não prevê que os homens de Deus nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, são homens que andam em fraqueza, em pobreza, que andam em humildade e quebrantamento, que são limitados por vezes por doenças, por achaques. Uma teologia completamente distante de Jesus e dos evangelhos, mas que faz um sucesso enorme dentro da igreja, sobretudo da igreja evangélica. Mas eu percebo que a dor humana, por vezes, existe para nos tornar pessoas melhores. O sábio do Eclesiastes diz que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Há circunstâncias na nossa vida que são o fio indutor, que são o meio e o canal, que são a forma que Deus encontrou para nos tornar pessoas melhores. O próprio Paulo, capítulo 12, 2 Coríntios, diz que tinha um espinho na carne. E os teólogos fazem diversas especulações sobre o que é esse espinho. Mas o fato é que era uma coisa incômoda, dolorida, inconveniente, era impossível de ser retirado por vontade própria, era insuperável. E Paulo diz: Senhor, por favor, tira esse espinho, reprime essa enfermidade ou essa circunstância, dá cabo disso, me livra dessa situação. E Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, há situações de sofrimento que nós passamos, que existem exclusivamente para produzir em nós um ser melhor. Como eu vejo gente fugindo da dor. Como eu vejo as pessoas desviando de situações difíceis, de conversas difíceis, de decisões difíceis, de escolhas difíceis. Porque nós não queremos sofrer, porque nós somos filhos de uma sociedade hedonista. Nós somos filhos do prazer, nós somos filhos do carnaval. Nós somos a geração do controle remoto, do carro automático, do elevador, da escada rolante. Nós não queremos nada que nos remeta a esforço. Nós não queremos nada que nos roube o prazer. Nós somos estimulados, a nossa alma é viciada em espasmos de emoções para produzir satisfação. A gente não consegue imaginar um mundo onde a dor se faça presente. Mas o escritor de Hebreus, falando sobre Jesus, o Filho, diz que o que era perfeito foi ainda tornado mais perfeito. Não pelas vitórias que conquistou, não pelas coisas que aqui orou, não pelas vitórias que acumulou diante das situações e do diabo, mas pelas coisas que sofreu. Portanto, o sofrimento é a mola que, por vezes, impulsiona as pessoas na vida. Não fuja do sofrimento. Mas, pastor, eu estou sofrendo porque Deus não intervém, porque é justamente nesse lugar que Deus quer que você esteja. Porque Deus está se locupletando dessa situação para produzir em você coisas que em outra situação não seriam possíveis. Porque Deus conspira a seu favor, e ao depois, lá na frente, você vai entender que há algo maior na lousa da vida, e o que não faz sentido agora, fará todo sentido depois. Não fuja do sofrimento. O sofrimento é uma estação necessária na vida, para você ser uma pessoa melhor. Quando eu vejo gente que nunca sofreu, que sempre se esquivou do dia difícil, das decisões difíceis, das ações difíceis, dos compromissos difíceis. Quando eu vejo gente assim, sempre eu percebo que é gente
adulta, de idade, e infantil de mente e de alma. Gente que não aguenta um tropeção, gente que não aguenta um espirro, gente que não aguenta uma unha encravada, gente que não aguenta uma dor de dente, enquanto outros lutam galhardamente contra o câncer que lhe come. É uma vergonha. Alguém que diz que conhece a Deus e que ama Jesus e que não aprendeu a suportar as aflições da vida. Esse jamais compreendeu qual é o chamado do seu propósito, qual é a dimensão da fé a qual ele tem sido convidado a encarnar diante de uma nuvem de testemunhos. Quarta coisa que eu penso que Jesus nos ensina, olhando para as circunstâncias da dor humana nas quais ele está misturado, é que há circunstâncias que se configuram para demonstrar a soberania de Deus. E aqui eu posso trazer o exemplo de Lucas capítulo 13, que fala sobre a torre de Siloé e o sacrifício dos galileus. Jesus estava em Jerusalém e de repente chegou um grupo de pessoas. Eles estavam ansiosos, eles estavam quase que asfixiados, eles estavam emocionados, eles estavam atônitos, eles estavam querendo ouvir de Jesus alguma explicação. E Jesus, o que aconteceu? Disse, Senhor, os nossos irmãos estavam lá no monte, orando a Deus, sacrificando ao Senhor, louvando o Todo-Poderoso, fazendo a obra. Sim, e daí? E daí que nesse momento chegaram os soldados de Pilatos. E a mortandade e a carnificina foi tão grande que o sangue deles se misturou com o sangue dos bodes e dos cordeiros que estavam sendo sacrificados, e ali se constituiu um escárnio diante de Deus, o que estava vendo feito. Senhor, por que Deus não interviu nessa situação? E aí Jesus disse, olha, vocês acham que eles que estavam lá fazendo a obra de Deus eram mais santos do que os que estão aqui e foram poupados? Ou vocês não são testemunhas do que aconteceu há alguns dias com o desabamento da torre de Siloé? Que do nada caiu sobre a cabeça das pessoas e vários dos que estavam naquele lugar foram mortos. E Jesus disse, quase que de forma subliminar, que o importante não é como a gente morre, o importante é como a gente vive. E disse, pois saibam vocês, que se vocês não se arrependerem, todos vocês, como eles, irão perecer. Há circunstâncias que acontecem, e que elas ficam dentro do exclusivo domínio da soberania de Deus. E elas não têm explicação. Porque para Deus ninguém nunca morre. As pessoas morrem para mim e para você. Eu sepultei meu pai. Eu sepultei a minha mãe. Eu os desenterrei. Eu vi os ossos. Eu vi ao que a existência humana é reduzida. Fosse a minha fé na humanidade, estava perdido, seria ateu. Mas eu sei que eles não são carne, sangue, músculos, nervos e ossos. Eles são espírito, indestrutível, que retorna a Deus para o dia do juízo e para a vida eterna. Portanto, para Deus ninguém nunca morre. Não há presente, não há passado, não há futuro. Deus é, e para Ele todos são, e todos estamos flagrantemente diante dEle. Portanto, o fato de estar vivo hoje e morto amanhã é algo significativo para mim, mas não é significativo para Deus. E às vezes algumas circunstâncias acontecem sem qualquer explicação, porque Deus é soberano e Ele tem uma leitura maior dos fatos. Ele alcança aquilo que eu não alcancei, Ele sabe do que eu ainda não sei,
Ele consegue vislumbrar o que está diante de mim e eu não consigo, porque cabe a mim viver esse dia e essa hora. Uma vez tomando café lá em Brasília com o pastor Caio Fábio, ele me disse: o meu filho saiu de um culto na igreja, uma vigília, com os irmãos, parou numa padaria para tomar café, e quando estava do lado de fora veio um homem louco, dirigindo de forma descontrolada, e bateu nele e ele morreu. E talvez eu pudesse levantar minhas mãos contra os céus e blasfemar contra Deus. Eu podia dizer: mas Senhor, eu sou um pregador da Tua palavra, eu já levei milhões de pessoas a se converter. Eu escrevi centenas de livros, eu tenho milhares de horas de vídeo gravadas, eu fiz conferências em todos os lugares desse país, eu preguei no Brasil e fora do Brasil, eu me tornei um dos 100 homens mais influentes no mundo religioso no século XX, eu dediquei toda a minha vida a Ti, e o que você me faz, a paga que você me dá, é matar o meu filho, permitir, num descuido, num lampejo, que a desgraça se abata sobre a minha casa. E ele disse: eu não ousei nem pensar nisso, porque o Senhor deu, o Senhor tirou. Ele agora está sentado na mesa com Jesus, e ele não tem mais nenhuma das relatividades que eu tenho. E eu me lembrei muito de Davi falando sobre o filho que Batseba tem, morre, dizendo: um dia eu irei até ele, mas ele jamais virá novamente para mim. Há coisas que acontecem, e acontecem para estar no domínio da exclusiva soberania de Deus. Ou pensais, vós, que aqueles que morreram no acidente da TAM, ali em Congonhas, que o avião não conseguiu parar, passou por cima da pista e se esbagaçou no prédio, eram mais pecadores do que vocês? Ou vocês pensam que os que caíram no avião da Egypt Air, voando de Paris para o Cairo, e que talvez tenha sido um atentado à bomba, eram mais pecadores do que vocês? Porque não importa a forma como eu e você morreremos, mas faz toda a diferença a forma como eu e você vivemos. Portanto, arrependei-vos enquanto é tempo, porque senão todos nós pereceremos. Há assuntos e há circunstâncias que estão debaixo do exclusivo controle e soberania de Deus, do seu governo e da sua autoridade, e Ele guarda para si os motivos, as conveniências e as circunstâncias. E aquele que entra em demanda com Deus em questões desse tipo, só vê a sua alma atrofiar e a amargura lhe comer o coração. Quinto lugar, eu percebo que há circunstâncias que se configuram para evidenciar a providência de Deus. E aqui eu posso evocar o texto de João capítulo 11, que fala da morte de Lázaro. A Confissão de Westminster fala sobre a providência de Deus. É uma doutrina construída, mas que tem significado mediante a observação da Escritura. E ela fala que o meio principal pelo qual Deus executa a sua vontade é através de causas secundárias. Leis da natureza e, por exemplo, a escolha humana. Ou seja, em outras palavras, Deus trabalha indiretamente através dessas causas secundárias para realizar a sua vontade. A doutrina da providência diz o seguinte, que de alguma forma tudo vai se harmonizar para chegar no propósito de Deus. E eu vejo isso de forma muito clara nesse texto de João capítulo 11, que fala da morte de Lázaro. E aqui eu estou dando para vocês várias alternativas, porque eu não consigo ter um sistema teológico só que me faça responder todas as dimensões das questões humanas. Eu estou expondo 7, mas poderiam ser 70 ou 700. O texto que fala da morte de Lázaro diz que Lázaro estava doente e as suas irmãs estavam mandando sucessivos avisos a Jesus. Era uma enfermidade de morte, num lugar que não tinha UPA. UPA já seria um avanço extraordinário para eles.
Era uma circunstância que precisava de uma intervenção do milagre de Deus. E as notícias vão chegando que Lázaro está doente, e Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está realizando aquilo que é o seu propósito, e ele parece estar insensível àquela situação. Parece que aquela notícia chega nos seus ouvidos e não o comove, levando-se em consideração que aquela é uma família muito íntima, de gente boa de Deus, da casa de quem ele se hospedava, porque a cidade de Betânia fica cerca de 9 quilômetros de Jerusalém. Até o ponto que os discípulos estão insistindo, dizendo: Senhor, a gente não vai fazer alguma coisa, você não vai visitar Lázaro. E Jesus diz com todas as letras: Lázaro morreu. Está morto, já morreu. Puxa, morreu e você não fez nada. Morreu e você não interviu. Por que não fez como no caso do centurião romano, que apenas uma palavra tua curou o homem, não precisava nem ir lá? Por que você não demandou alguma coisa? Por que pelo menos não mandou um recado dizendo: olha, segura as pontas aí que eu estou chegando? Parece um Deus que não se emociona. Parece que é um Deus que não se incomoda. Parece que é um Deus que não percebe a nossa dor, a nossa dramaticidade, que não tem senso de urgência. E ele disse: Lázaro morreu. E talvez os discípulos tenham pensado: agora acabou-se, vai fazer mais o quê? Vai lá fazer um folclore? Dar um abraço nas irmãs? Chorar lágrima de crocodilo com o povo? Ficar lá ouvindo aquelas carpideiras se lamuriando? Para que a gente vai para lá? Aliás, a gente vai voltar para lá, disse um dos discípulos. E é um risco enorme, porque estão querendo matar a gente lá. E Jesus disse: vamos lá. Vamos lá, porque há algo para além do perceptível. Há algo que está para além do revelado. Há algo que está para além do tangente humano no chão de cada dia. Há algo que está para além da lógica. Há algo que está para além das possibilidades. E que faz parte da providência de Deus. E ele foi. Chegou lá, estava o caos. Aquela gente chorando, aquele clima de enterro. Marta chegou logo para Jesus e disse: Senhor, se tu tivesse vindo, meu irmão teria sido salvo. Mas você estava muito ocupado, você estava com muita atividade, você estava com a caixa de e-mail cheia, você tinha muitas reuniões, você tinha que resolver o problema de muita gente, e Lázaro lascou-se. Está morto. Agora, fazer o quê? Mas eu quero ir lá no túmulo ver. Senhor, já fazem 4 dias. Já está fedendo. Tira a pedra. Chegou na porta do túmulo. E disse: Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vem para fora. E o Hades entregou a vida, porque não podia reter, mediante a palavra daquele que é a própria vida, o que estava morto. Mas por que não interveio antes? Por que não evitou? Por que não saiu antes? Por que não deu uma palavra? Por que não mandou um pedaço das vestes para passar em Lázaro e ele ser curado? Afinal de contas, Valdomiro cura com lenço, né? Imagina Jesus. Porque há circunstâncias em que a providência de Deus revela um plano maior. E qual era o plano? É que precisava de um evento que fosse o catalisador para que o Sinédrio tomasse a decisão de matar Jesus. Até então havia a intenção, mas não havia a decisão. Faltava alguma coisa escandalosa. Faltava um fato que fosse totalmente irremediável, incontestável, que ganhasse proporções
Numa cidade que ficava ao lado de Jerusalém, a notícia correu de que um homem havia sido ressuscitado e ele era um homem conhecido. Aquele era o evento catalisador, porque diz o texto que depois daquela ressurreição de Lázaro, o Sinédrio tomou a decisão e disse: nós precisamos matá-lo. Havia algo maior, havia um propósito maior, havia um plano maior, e aquilo se encaixava dentro do plano, aquilo era uma peça dentro do plano, aquilo era algo muito pequeno dentro de um cenário muito maior. Marta não sabia disso, Maria não sabia disso, os amigos de Lázaro não sabiam disso, os discípulos não sabiam disso, mas Jesus sabia. Porque há circunstâncias em que o sofrimento acontece, porque ele faz parte de um projeto maior. E ao depois, pode ser que esse projeto se revele, ou pode ser que ele nunca se revele. Porque no Senhor, nós podemos tanto sorrir quanto chorar, porque nos ensina o apóstolo Paulo que todas as coisas conspiram, cooperam para o bem. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que é uma conspiração do céu para te fazer bem, para produzir em você uma pessoa melhor, porque a providência de Deus harmoniza até o impossível e faz o morto ressuscitar, se isso estiver dentro dos seus propósitos. Em sexto lugar, eu quero lhe dizer que há circunstâncias que se configuram com vistas a estabelecer um propósito específico de Deus no sofrimento humano. E aqui eu trago para você o texto de João capítulo 5, que fala do tanque de Betesda, um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras, e um dos lugares que eu mais me emocionei quando estava em Israel, quando visitei. João capítulo 5 fala que Jesus estava numa festa em Jerusalém, celebrando, comendo canapés, salgadinhos, coxinha de galinha, pastel de festa, tomando Coca-Cola, tomando champanhe, tomando vinho, porque Jesus é o homem que gosta da festa. Quem não gosta da festa é crente, meu irmão. Jesus gosta de festa. Crente detesta festa, crente detesta dança, crente detesta alegria, mas Jesus gosta. Jesus foi para o casamento e se alegrou. Jesus estava na festa e Jesus se alegrou, porque Deus se alegra com a alegria do homem. O filho pródigo, quando voltou, foi um pagode a noite todinha e não vigília de oração. Mas o texto diz que ele larga essa festa e ele sai desse ambiente gostoso, de gente bacana, gente cheirosa, gente alegre, boas conversas, boas comidas, anda cerca de 3,5 km e chega no tanque de Betesda, que é um depósito de gente quebrada, caída, doente, esmagada, consumida pela dor, amargurada, gente que não tem nada para oferecer. Aquilo era um lugar de morte, ali era um cemitério que você pagava prestação em partes. Era uma casa de agonia e de desespero. Todos os doentes e enfermos iam para aquele lugar, porque havia uma crendice de que águas ali, que faziam parte de um lençol subterrâneo, que produziam um tanque, quando elas se agitavam, o primeiro que pulasse dentro era curado. Agora você imagina uma casa com centenas ou talvez milhares de pessoas, um tanquezinho de nada, e todo mundo pulando dentro, achando que o anjo vai curar. Aliás, continua assim nos nossos dias, né? Gente atrás de anjo, de tanque, de água, de corrente, de campanha de promessa, para ser curado. Mas Jesus está fora disso. Jesus estava fora dessa casa. E só quando ele entrou e falou com aquele aleijado, foi que ele foi curado. O texto diz que um homem se arrasta naquele lugar por 38 anos, idade que alguns de vocês ainda nem têm. 38 anos, um aleijado, todo esfolado, há calos e há marcas nas suas pernas, nos seus braços, mas muito mais na sua alma. Ele é um homem que já não se enxerga mais são. A doença já faz parte da sua vida, do seu psiquismo. Por isso que quando Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado, ele disse: ninguém consegue me colocar no tanque, porque aquela doença já fazia parte dele. Por isso que dizem que mulher de aleijado manca mais do que o aleijado, porque a convivência vai fazendo com que a doença se torne parte da vida do outro. Há relações que são tão adoecedoras,
que o convívio de um com o outro faz com que a doença de um passe para o outro, se torne uma doença só. Mas Jesus decide ir àquele lugar. E ele entra naquela casa, ele está em busca de um único homem. E ele vai se esgueirando ali, ele vai se apertando de gente que está gemendo, gente que está cega, gente que está aleijada, gente que está morrendo de todo tipo de enfermidade, gente que está sendo comida por todo tipo de enfermidade, até o momento que ele acha aquele aleijado. E ele olhou no coração daquele homem, ele escaneou aquela alma e viu todo o sofrimento, 38 anos de agonia. E ele disse: levante, pegue o seu leito e ande. E a questão é, por que ele não curou todo mundo? Por que ele não curou todo mundo naquele dia? Por que aquele homem sofria mais do que os outros? Por que a dor dele era maior do que outros? Aliás, ele poderia inclusive viver muito mais anos do que outros que estavam agonizando e iam morrer naquele dia. Talvez naquela hora. E por que Jesus não curou todos? Porque há circunstâncias que se configuram para revelar que Deus tem um propósito específico. Ele queria curar aquele homem, naquele dia, naquelas circunstâncias. Por que às vezes a gente fala, mas Deus, por que tu fizesse por fulano, tu fizesse pela minha sogra, pela minha tia, pelo meu primo, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu amigo, pelo meu chefe? Por que tu não faz também na minha vida? Por que tu não cura também, tu não resolve também, tu não abre as portas também? Por que tu não te revelas também? Porque há circunstâncias em que Deus tem um propósito específico. E conforme a sua presciência, e conforme o seu desejo, Ele age e faz algo sobrenatural. E a mim cabe o quê? A mim cabe crer, esperar, confiar, que o imponderável vai ser feito. Não me cabe outra coisa. Porque Deus faz quando quer, como quer, com quem quer, e não precisa dar explicações para seu ninguém. E em último lugar, a hora se avança, eu queria lhe dizer que há circunstâncias, no que diz respeito à dor humana, que se configuram para tornar visível a graça de Deus. E aqui eu posso evocar o texto de Lucas 23, que fala do ladrão da cruz. Jesus está agonizando entre dois malfeitores. E ali a situação é extraordinária porque os dois mereciam estar ali. Eles haviam infringido a lei, haviam sido julgados e condenados. E estavam pagando pelas suas penas com a própria vida. Mas Jesus não merecia estar naquele lugar. E diz o texto que um ladrão blasfema contra o Senhor. E o outro, discernindo na hora da sua morte, quem está ali, o que se passa, qual é aquela cenografia. E por algum motivo o Espírito Santo quebrantou o coração daquele homem para que ele se arrependesse dos seus pecados. E ele fala com Jesus e disse: mestre, se possível, salva a minha alma. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, quebrando toda a possibilidade de qualquer racionalização nossa em relação ao tempo, porque o tempo de Deus, o Kairos, não é o tempo do homem, o Cronos. Deus não está no tempo, Deus está fora do tempo. E aí Jesus disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. E alguém pode dizer: poxa, mas esse cara nunca serviu a Deus, esse cara nunca fez evangelismo na praça, esse cara nunca leu a Bíblia, esse cara nunca participou de campanha de oração, nunca ensinou na escola dominical, esse cara nunca teve uma vida de discípulo ali, servindo a Deus, lutando pela obra, implantando o reino. Aí a moleza, no último minuto o cara se arrepende, diz que confessa que crê, na hora da morte todo mundo que é ateu fica crente. E aí Jesus disse: tu vais ser salvo e hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sim, é verdade. Há situações
que acontecem apenas para Deus revelar a sua graça. Porque a graça é algo que não se merece. A graça é algo que não carrega as implicações da justiça humana. A graça de Deus faz com que Deus se apaixone pelo homem pecador. A graça de Deus faz com que Jesus se esvazie da sua divindade e encarne como um de nós. O Deus que quis ser homem. O Deus que quis morrer e não fugiu da cruz. O Deus que não pediu que Deus intervisse e mudasse os fatos e alterasse os rumos da história, que não se evadiu todo o sofrimento que lhe esperava, porque a graça de Deus não tem explicação. E há situações em que a graça nos basta. Há situações que a única coisa a fazer é agradecer ao Senhor pela sua graça. Você já tem a salvação, o que mais que você precisa? O seu nome já está escrito no livro da vida, o que mais você precisa? Do que você tem a reclamar debaixo do sol? Quais são os seus problemas? Se você já foi conquistado por Deus, que tragédia tão grande é essa que você não pode suportar nesses míseros 72, 74 anos de existência? Porque você só tem queixa, você só tem reclamação, você só tem murmuração diante dos céus. Será que a graça de Deus não lhe basta? Será que o fato de você saber que um dia vai estar no paraíso não lhe satisfaz? Será que o Espírito Santo habitando dentro de você ainda é pouco? Será que os seus pecados tendo sido cancelados pelo sangue é pouco? Há situações, meus irmãos, em que nós haveremos de conviver com o sofrimento e nos contentar com o fato de que a graça de Deus nos basta. Porque há situações em que exclusivamente Deus quer revelar a sua graça. Eu queria concluir dizendo o seguinte: eu não quero um Deus para resolver os meus problemas. Eu quero um Deus para amar e para confiar. Eu não quero um Deus para me fazer próspero. Eu quero um Deus que me pacifique das minhas dores e me anime no dia em que eu cair e me sentir quebrado pela vida. Eu me lembro da tragédia de Jó. E o curioso é que Deus não explica a Jó porque aquela circunstância aconteceu. Deus não dá nenhuma explicação a Jó. Deus não mudou nada com o sofrimento de Jó. Mas Jó nunca mais foi o mesmo. Ao ponto de ele dizer: eu te conhecia só de ouvir falar. A minha fé em ti, Senhor, era uma fezinha muito fuleira. A minha fé era água de macarrão e miojo. Era uma fezinha que não dava para nada. Mas depois que eu sofri, depois que eu chorei, depois que eu perdi, depois que eu me angustiei, depois de que eu me quebrei todinho, eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, nenhum dos teus planos será frustrado. E Jó é uma inspiração para mim e para você, de um homem que sofre, de uma existência que, pela tragédia que desaba sobre ela, revela que as coisas não precisam necessariamente ter uma explicação, porque Deus age sempre em favor de nos produzir o bem. Eu queria terminar com o Salmo 116, salmo que eu gosto muito, no qual o salmista diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Compassivo e justo é o Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. O nosso Deus é misericordioso. E que o Senhor nos abençoe, que essa manhã Deus tenha lhe confortado, e que nessa explanação tão simplista, tão simplória, o Espírito possa ter falado com você, trazendo paz e alento
no dia difícil, na sua eventual tragédia, no seu sofrimento, tendo a certeza de que Deus continua lhe ouvindo, que Ele não rejeita ao filho que lhe procura, que Deus não abandona aquele que precisa ser socorrido, que Jesus afirmou que nenhum dos que vierem a Ele serão jamais lançados fora. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.